Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você que está aqui ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa aí também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu espero que nesse momento você possa também estar compartilhando esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha aí nos grupos que você participa, compartilha aí com umas 5 a 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações e que essa terça-feira será uma terça-feira dirigida também pela palavra do Senhor. Então vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você no texto que está em Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 a 52. Eu quero falar com você nessa manhã sobre o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. A palavra do Senhor nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho, estava sentado um homem mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que esse texto é um texto preciosíssimo. Esse texto nos traz lições maravilhosas. O texto diz que Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jericó e junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu. Olha, além de mendigo, ele era cego. Então aquele homem era dependente de outras pessoas, ele precisava da ajuda de outras pessoas para que ele pudesse sobreviver. Então Bartimeu, ele era cego, ele era mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. E para a sociedade, Bartimeu era alguém sem qualquer perspectiva de vida ou de mudança de vida. Mas para Jesus, aquele homem era alvo da graça de Deus e ao ser alcançado pela graça de Deus, ele viria a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus em todos os aspectos da sua vida. E veja, queridos, nós podemos tirar algumas lições importantes a partir desse texto que nós acabamos de ler. A primeira lição é que aquele cego ouviu Jesus. Versículo 47 diz: Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você já deve ter ouvido a expressão: o pior cego é aquele que não quer ver. Mas uma vez eu ouvi uma expressão que me chamou muita atenção, que dizia que o pior cego é aquele que não quer ouvir. Veja, o pior cego é aquele que não quer ouvir. É exatamente o que nós percebemos quando muitas pessoas ouvem a palavra, mas se fazem surdas diante da palavra, não dão ouvidos à palavra. Veja, aquele homem, quando ele ficou sabendo que era Jesus quem estava passando por ali, ele não perdeu a oportunidade, ele começou a gritar, ele começou a clamar por Jesus. Porque ele sabia que Jesus podia mudar a sua vida, ele sabia que Jesus podia mudar a sua história.
Então aquele homem ouviu Jesus, ele não podia ver por causa da sua limitação. Ele também não podia ir muito longe por causa também da sua cegueira. Ele não podia ir muito longe sem a ajuda de outras pessoas, mas ele sabia ouvir. E eu quero perguntar para você nessa manhã, você tem ouvido a Jesus? Você sabe ouvir Jesus? Você sabe discernir a voz de Jesus? Veja, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E quando eu falo de conhecer a voz de Jesus, não estou falando necessariamente de ouvir, né, uma voz e você dizer, não, aqui é a voz de Deus. Eu estou falando de você ouvir a palavra e entender a palavra falando ao seu coração. É você ler a palavra e sentir a palavra falando ao seu coração. É você ler os ensinamentos de Jesus e entender que aqueles ensinamentos se aplicam também na sua vida. Aquele cego ouviu que era Jesus e então começou a gritar e a clamar por Jesus. Então eu pergunto a você nessa manhã, você tem realmente dado ouvidos à voz de Jesus? Quem não sabe ouvir Jesus perde a grande oportunidade de andar na segurança que Ele nos oferece por meio da sua palavra. Nós precisamos ouvir Jesus, nós precisamos discernir a voz de Jesus. Até porque, no mesmo capítulo 10 de João, Jesus fala sobre o bom pastor e sobre o mercenário. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, e o mercenário é aquele que está apenas interessado nos benefícios da ovelha. Está apenas interessado na lã da ovelha. O mercenário é aquele que, quando vê o perigo, corre e deixa a ovelha sozinha. O bom pastor, que é Jesus, não. Ele entregou a sua vida pelas ovelhas. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que aquele homem, aquele cego, ele soube descartar aquilo que não vinha de Deus. Veja, o versículo 47 que nós acabamos de ler diz que quando ele ouviu falar que era Jesus quem estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. No versículo 48 diz que muitos começaram a repreender aquele homem, dizendo para que ele se calasse. Mas veja, quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, queridos, aquele homem, na sua busca e no seu esforço para ser ouvido por Jesus, ele percebeu que tinha muitas pessoas ali repreendendo, tentando fazê-lo calar. E talvez você já tenha passado por essa experiência de querer seguir a Jesus, de querer fazer a vontade de Jesus e pessoas se levantarem contra você. Às vezes pessoas da sua própria casa. Você quer servir a Jesus, mas pessoas da sua própria casa começam a questionar a sua fé, começam a duvidar da sua conversão, duvidar dos seus interesses em relação ao reino de Deus. Quantas vezes você também já tentou servir a Jesus e se manter firme olhando para Cristo e de repente um colega de trabalho começa a lhe oferecer alguma coisa que lhe afasta dos caminhos do Senhor? Nós precisamos descartar tudo aquilo que não vem de Deus. Se aquele homem tivesse se deixado levar por aquelas pessoas que estavam repreendendo e dizendo para que ele se calasse, ele teria perdido a oportunidade de ser curado da sua cegueira e ter a sua vida transformada por Jesus. Nós não podemos permitir que as vozes desse mundo nos impeçam de seguir Jesus. Nós não podemos permitir que as propostas, as tentações, as possibilidades desse mundo nos impeçam de seguir Jesus. Nós não podemos permitir que coisas que não vêm de Deus nos afastem de Deus. Sabe, queridos, nós temos que aprender a peneirar ou a filtrar tudo aquilo que as pessoas dizem para nós, para que essas coisas não nos afastem dos propósitos de Deus. Você não pode acreditar em tudo que lhe dizem. Você não pode fazer tudo o que lhe oferecem para fazer. É preciso ter discernimento e entender se aquilo realmente é de Deus ou não. Você não pode ser influenciado pelo que as pessoas dizem. Você precisa ter firmeza. Você precisa ter convicção. Se você entende que aquilo é a vontade de Deus, você vai adiante. Mas se você entende que não é, não adianta as pessoas dizerem que é, você não deve aceitar. Nós precisamos descartar tudo aquilo que não vem de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós temos que deixar
para trás todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus, tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Não é apenas o pecado, mas também os embaraços, as pequenas coisas, os pequenos detalhes que podem minar a nossa fé, se infiltrar em nosso coração e nos desanimar de seguir ao Senhor. Mas uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que aquele cego, ele clamou a Jesus. Sabe, queridos, aquele homem, ele fez uso de uma grande ferramenta que Deus disponibilizou para nós, que é a oração. Quando aquele homem estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava fazendo uma oração ao Senhor. Ele sabia que Jesus o ouviria. E sabe, queridos, a oração é um privilégio que Deus nos dá, de poder falar com Ele, na certeza de que Ele nos ouve e de que Ele nos responde conforme a sua soberana e perfeita vontade. Nós temos que clamar a Jesus, recorrer a Deus através da oração. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes, inclusive, nos desesperamos porque não conseguimos resolver, quando na verdade deveríamos entregar nas mãos do Senhor aquilo que não cabe em nossas mãos. Quando na verdade deveríamos nos prostrar diante do Senhor em oração, clamando pela sua intervenção em nossa vida. A oração nos aproxima de Deus, a oração torna o coração mais sensível à voz de Deus, a oração nos conecta com o Senhor e nos faz desfrutar da presença do Senhor e nos faz também entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes Deus vai dizer sim, outras vezes Deus vai dizer não. E em outras vezes Deus vai dizer espere, ainda não está na hora. Mas a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas para que nós possamos conhecer a vontade de Deus é preciso buscarmos ao Senhor em oração. Talvez você esteja me assistindo nessa manhã ou em qualquer outro horário e você tenha vivido dominado pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietação, talvez pela tristeza, pela depressão. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se prostre diante do Senhor em oração. Quando você busca Deus em oração, quando você se coloca diante do Senhor em oração, você já tira um peso de sobre os seus ombros, você já sai daquele momento ali muito mais leve, porque você abriu o seu coração para o Senhor, porque você se derramou diante do Senhor, porque você colocou nas mãos do Senhor aquilo que não cabe nas suas mãos. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, mas busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Não busque ao Senhor de qualquer maneira. Não busque ao Senhor depois que bater em todas as portas, simplesmente. Busque ao Senhor de todo o seu coração como prioridade na sua vida. Nós aprendemos também nesse texto que aquele cego, ele soube reconhecer a sua situação e ele buscou a misericórdia da parte do Senhor. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está dizendo, Senhor, eu não sou merecedor, mas tem compaixão de mim. Senhor, eu não sou merecedor de ser curado, eu não sou merecedor de receber nenhuma bênção de ti, mas tem misericórdia de mim. Ele se aproximou do Senhor com humildade, ele se aproximou do Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado. Interessante que aquele homem, ele se aproximou de Jesus. Essa é mais uma lição que nós aprendemos desse texto. Aquele homem foi até Jesus. Versículo 49 diz, Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, ele está te chamando. E o versículo 50 diz, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Veja, ele clamou e Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouve a nossa oração. Jesus ouve o nosso clamor. Jesus ouviu o clamor daquele homem. E Jesus mandou chamar aquele homem. E sabe o que acontece? Quando aquele homem recebe a notícia de que Jesus estava chamando, aquele homem deixa sua capa para trás e segue Jesus, ele vai até Jesus, porque ele entende que Jesus podia mudar a sua vida. Sabe, queridos, tem pessoas que até clamam a Jesus, que até oram, mas quando Jesus diz, vem a mim, essas pessoas não saem do lugar, essas pessoas não querem buscar ao Senhor,
Essas pessoas não querem realmente ir até Jesus. Até querem receber as bênçãos de Jesus, mas não querem ir até Jesus. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Talvez o que esteja precisando para você é ir até Jesus. Talvez você até esteja orando, talvez até você esteja buscando ao Senhor, mas o Senhor pode estar dizendo: venha a mim, e você não está indo ao Senhor. Você não está se aproximando do Senhor. Você não está buscando ao Senhor de todo o seu coração. Não basta orar, é preciso buscar ao Senhor. No Salmo 27, versículo 4, o salmista diz algo fantástico. Ele diz assim: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida." Eu pedi e busquei. Não é simplesmente pedir e cruzar os braços. Não é simplesmente orar e se acomodar. É orar e ir até o Senhor. É orar e obedecer ao Senhor. É orar e ouvir a voz do Senhor. É orar e fazer a vontade do Senhor. É assim que deve ser. Então aquele homem, quando ele ouviu falar que Jesus estava chamando, ele lançou a sua capa, deixou a sua capa para trás, ele se levantou e foi até Jesus. E sabe uma coisa interessante? Quando ele deixa essa capa para trás, ele estava deixando talvez aquilo que fosse mais importante na vida dele. Aquela capa talvez representasse para ele segurança. Mas quando ele ouve que Jesus estava chamando, ele deixa aquela capa para trás, porque ele sabia que não ia mais precisar daquela capa. Ele sabia que Jesus ia mudar a sua vida. Ele sabia que Jesus ia mudar a sua história. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo da sua cegueira. E quando ele ouve que Jesus estava chamando, ele deixou aquela capa para trás. Aquela capa não serviria mais para ele, porque ele não viveria mais como um cego. Ele não viveria mais à margem do caminho. Ele agora seguiria Jesus. Por isso ele deixa para trás a sua capa. O que é que você precisa deixar para trás para seguir a Jesus? Aquele homem deixou a capa. E você, o que é que você precisa deixar para trás para seguir a Jesus? Talvez um pecado, um hábito, uma mania, talvez um relacionamento, talvez uma amizade, talvez algo que você esteja fazendo que você sabe que não agrada ao Senhor e por isso você não tem conseguido servir ao Senhor e seguir ao Senhor. Deixe para trás tudo aquilo que tem lhe impedido de seguir ao Senhor. Deixe para trás tudo aquilo que você não precisará mais quando se aproximar do Senhor de todo o coração. E por fim, queridos, o versículo de número 51 diz assim: Jesus perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" E o cego respondeu: "Mestre, que eu volte a ver." Aquele homem reconheceu a sua necessidade. Parece algo irônico Jesus perguntar para um cego o que é que ele queria que Jesus fizesse para ele. Mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo era levar aquele homem a reconhecer a sua real situação. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim: "Olha, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." Sabe, queridos, uma coisa fundamental para que sejamos perdoados pelo Senhor é reconhecer que somos pecadores. O Senhor está disposto a nos perdoar, o Senhor está disposto a mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mas nós precisamos reconhecer a nossa real situação. Não adianta fingir santidade quando não há santidade. Não adianta fingir obediência quando não há obediência. Deus conhece o nosso coração. Ele vê além das nossas atitudes, Ele vê além da aparência, Ele vê o coração. Ele conhece as motivações do nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Por isso, nós precisamos confessar ao Senhor o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa real condição, para que possamos receber dele a cura que nós precisamos, o milagre que nós precisamos.
E aí no versículo 52 o texto diz que Jesus disse para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha o que é que nós aprendemos nesse versículo. Quando aquele homem reconhece a sua situação, reconhece a sua condição e diz a Jesus o que ele precisava: eu quero ver. Se Jesus perguntasse para você nessa manhã: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você diria para Jesus? Se você tivesse a oportunidade de pedir qualquer coisa para Jesus, o que é que você pediria para ele nessa manhã? Aquele homem disse: Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. E imediatamente aquele homem teve a sua visão restaurada. Deus tem o milagre que você precisa. Talvez você tenha até buscado a Ele, pedido a Ele alguma coisa. Mas talvez não seja exatamente o que você precisa. Há pessoas que pedem algo a Deus, mas não é aquilo que realmente precisa. Aquele homem talvez pudesse dizer: olha, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de uma ajuda financeira, eu preciso de algo. Não. Ele foi direto ao ponto, ele disse: eu quero voltar a ver. O milagre que eu preciso é o de voltar a enxergar. Ele sabia o que queria. Ele disse a Jesus o que precisava. Nós precisamos saber também o que queremos. Precisamos reconhecer a nossa real necessidade, confessar ao Senhor e clamar a Ele pelo milagre, para que então possamos ouvir dele: a tua fé te salvou. E interessante que aquele homem, depois que tem a sua visão restaurada, ele não vai correndo, celebrando, ele passa a seguir a Jesus. O texto diz que aquele homem imediatamente recuperou a sua visão e ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Observe que no versículo 46 o texto diz que aquele homem, ainda cego, mendigo, ele estava sentado junto do caminho. Ele estava sentado junto do caminho. Mas naquele dia ele tem um encontro com o caminho, que é Jesus. Jesus afirma em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você esteja vivendo à margem do caminho, você esteja sentado ao lado do caminho, mas você precisa conhecer aquele que é o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Que nessa manhã você possa buscar ao Senhor de todo o seu coração e, assim como aquele homem, não desistir de ser ouvido pelo Senhor. Não dê ouvidos àqueles que querem te afastar de Deus. Permaneça firme, clamando ao Senhor, até que você entenda que o Senhor te ouviu e que o Senhor realizou o milagre que você precisa na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Eu creio que outras pessoas, assim como você, podem também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.